Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estarei falando o convite que o presidente Putin fez ao nosso presidente Jair Bolsonaro para visitar a Rússia em 2022. Vocês estarão perguntando quais os objetivos? Primeiro, fortalecer gradualmente a cooperação bilateral entre a Rússia e o Brasil. É muito importante. Melhorar a questão científica e energética entre ambas as nações. E o Brasil vai ser um parceiro muito importante para a Rússia, pois o Brasil vai integrar em 2022 e 2023 o Conselho de Segurança da ONU. São 15 países que integram o Conselho de Segurança da ONU e o Brasil vai integrar durante o ano de 2022 e 2023. Então será uma entrada assim não permanente no Conselho de Segurança. Bom, vamos comparar os dois países para que a gente tenha uma noção da importância dessa solicitação do Putin. Primeiro, comparando Brasil e Rússia. Primeiro vamos falar da extensão. O Brasil tem uma extensão um pouquinho maior de 8.516.000 km². A Rússia já é praticamente bem mais extensa, com mais de 17.100.000 km². Na questão da população, nós vamos ver que o Brasil leva vantagem. Enquanto o Brasil tem mais de 212 milhões de habitantes, na projeção do IBGE, e a Rússia com aproximadamente 146 milhões de habitantes. Vantagens do Brasil e vantagens da Rússia. O Brasil é o maior fornecedor de produtos agrícolas do mundo. O Brasil também tem grandes reservas minerais, certo? O Brasil tem um parque industrial diversificado. Tudo isso é interessante. Vamos ver então em relação às vantagens que a Rússia tem em relação ao Brasil. A Rússia tem uma grande reserva de petróleo e gás natural. Tem uma população, assim, em termos educacionais, superiores ao Brasil. Uma formação educacional excelente. E uma carga tributária baixa. Tá? Bom, e aí? O Brasil faz parte dos BRICS, a Rússia também faz parte dos BRICS, tanto quanto a China, a Índia e a África do Sul. Mas o Brasil leva uma desvantagem enorme quando se fala de competitividade. O Brasil fica em último lugar em competitividade entre os BRICS. Isso é um fato praticamente negativo. Mas então vamos analisar qual é o xadrez geopolítico desse encontro? Olha, analisando esse xadrez geopolítico entre Brasil e Rússia, o governo Bolsonaro ele vai ter que ficar atento por uma questão geoestratégica da Rússia em relação aos demais países da América Latina. Por exemplo, o governo Bolsonaro tem que ficar ciente que o Putin não vai se retirar da Venezuela, porque tem interesses amplos na Venezuela. Um outro fator que eu considero assim crucial, ele também não vai se retirar de Cuba, um fator estratégico. E outro fator importante que eu considero, China e Rússia são parceiros contra os Estados Unidos. Então isso tem que ficar bem claro, praticamente, né? Então o que a gente pode tecer da importância dessa reunião? Como o Brasil é um forte aliado na América do Sul, há um interesse do presidente Putin em
fazer parceria bilateral com o Brasil, tá certo? Então, essa aproximação do Brasil com a Rússia, ela vai ampliar a questão do fator de exportação. O Brasil exporta para a Rússia commodities minerais e também agroalimentares. Em contrapartida, aí que entra a questão, né? Em contrapartida, a Rússia exporta para o Brasil fertilizantes, petróleo e derivados. Bom, essas duas economias, né, elas têm uma forte capacidade competitiva no mercado internacional. Esse é um fator preponderante. Outra coisa que nós devemos levar em consideração entre o Brasil e a Rússia é o papel do Brasil no mundo. Vejam bem, o Brasil abriga a maior biodiversidade do mundo. 18% da biodiversidade do mundo encontra-se no Brasil. O Brasil tem um litoral de mais de 7.000 quilômetros de extensão. Isso aí facilita a abertura de portos, o comércio, facilidade dessa abertura de exportação, praticamente, né? Então, se a gente for analisar nesse sentido, o Brasil tem vários aspectos positivos que a Rússia poderá explorar. Um outro fator que eu considero importantíssimo. O Brasil, na América Latina, é o maior território. O Brasil, na América Latina e principalmente na América do Sul, ele tem fronteira com 10 países. E na América Latina, o Brasil tem a maior população, o maior PIB da América Latina. Então, acredito que vai ser uma relação comercial interessante para ambos os países e também de interesse bilaterais entre os dois. E agora, o que a gente tem que pensar? Praticamente, né? É esperar 2022 e ver o que isso pode acontecer em termos de relações comerciais. Porque para o Putin é interessante a presença do Brasil no Conselho de Segurança para dar mais notoriedade e uma parceria robusta para o Putin. Então a gente tem que pensar uma coisa, entre presidente de estados não existe amigos, existem parceiros comerciais. Os países procuram parceria. E nós não devemos olhar ideologia. No mundo globalizado, permanecem as parcerias, as relações bilaterais, para que tudo aconteça adequadamente. Aguardemos esse encontro, que vai ser tão interessante para o Brasil, tanto para a Rússia do governo Putin. Valeu?